Senhores e senhoras, bem-vindos a mais um podcast Gospel. E hoje estou aqui com alguns convidados. Nós vamos fazer um trabalho da faculdade. Para quem não sabe, eu estou fazendo faculdade na Teológica. E nós vamos tratar de um tema aqui hoje. Eu estou com 6 convidados e nós vamos ter um formato um pouco diferente hoje. Vamos fazer um formato de entrevista, porém com mais convidados do que o comum. Então, peço para vocês se apresentarem, por favor. Sou Maurício, sou colega do Washington, amigo, parceria há muito tempo. Meu nome é Felipe, eu também estudo na Faculdade Teológica Batista, tenho me preparado para essa vocação e estou nessa parceria com o Washington nesse projeto. Amém. Bom, eu já agradeço pela participação de todos vocês. E o tema de hoje é um tema, posso dizer polêmico, mas é um tema que a gente tem que tratar, né? Porque a importância dos meios de comunicação, como que isso influencia a vida de um cristão. Então, vocês fiquem à vontade, tá, para falar. E eu vou começar aqui fazendo uma pergunta. Quem sentir vontade de responder aí pode responder primeiro, tá? Então, gente, quando começou, né? A gente está falando de mídias sociais, mas a gente sabia que antigamente, né, quando tinha a igreja, tinha aquele meio de comunicação normal, que era só passar a tela lá com a letra de música e tal. Só que hoje não. Hoje, por exemplo, a gente tem os cultos online, temos meio de comunicação dentro da igreja. E como que vocês podem me dizer que começou, né, esse ban aí de mídia social, de comunicação pela igreja, de milhares de pessoas estarem assistindo a um culto? Teve um progresso até chegar nisso da tecnologia, para a gente chegar onde a gente está hoje? Eu acredito que as grandes igrejas, né, as igrejas cresceram aí a partir de 2008, né? Essas igrejas que viraram megas igrejas, elas já tinham acesso a bastante internet, a meio de comunicação eficaz, assim, para chegar em muitos lares, mas acredito que o processo que intensificou, né, essa normalização da internet estar presente no culto, porque antigamente não tinha, né? Hoje toda igreja praticamente tem uma transmissão do culto para as pessoas que não estão conseguindo acompanhar presencialmente. O que começou esse processo, realmente, acredito que seja a pandemia. E a pandemia meio que revolucionou os meios de comunicação, porque durante a pandemia até aquele pastor de periferia, de uma igreja que se localiza numa região de classe social mais baixa, teve que se adaptar. Ele estava ali com um Moto G gravando o culto, né? Para as pessoas que não podiam ir, teve todo aquele contexto do distanciamento social, então, e isso trouxe alguns problemas, né, que a gente vai abordar aqui. Exatamente. Eu acho isso bem interessante porque se a gente for pegar um panorama histórico da igreja em si, ela sempre acompanhou a cultura, né, social do seu meio, seja o que for, o ano. E a gente pode perceber hoje bastante o impacto que isso causou na igreja atual, tanto do uso de celulares nas nossas igrejas, como com o uso da Bíblia, né, por meio dos celulares. Bom, acho que isso pode ter, sim, avanços, sim, mas acho que isso também pode gerar alguns malefícios, vamos dizer assim. E na questão de avanços, né, o que vocês podem apontar como positivo no uso da tecnologia para disseminar, assim, o evangelho na forma de mídias sociais, como Instagram, Facebook, o próprio YouTube, que é a plataforma que a gente está usando, né, esse meio para gravar, e como que isso influencia na vida de outras pessoas que tem tanta informação sobre o evangelho, mas às vezes ela não sabe filtrar aquilo que ela ouve ou assiste. É interessante notar que hoje o meio social já não é mais uma parte da realidade, mas se encontra a realidade total. Por exemplo, as pessoas hoje, elas caminham na rua mexendo no celular, elas vão para casa mexendo no celular, às vezes as pessoas estão na mesma casa, um em cada cômodo mexendo no celular, mandando mensagem para a mãe que está na cozinha, por exemplo, imagina uma cena assim, mas isso acontece. Então eu creio que, por exemplo, agora mesmo, se eu abrir meu celular e entrar no Instagram, geralmente tem um algoritmo, né, e esse algoritmo vai aparecer lá as coisas que eu mais assisto. Então, as redes sociais, nesse sentido, pode ser usado para propagação do evangelho, só que ao mesmo tempo que pode ser usado para propagação do evangelho, tem muitas pessoas que são cristãs que acessam esses conteúdos. E aí cabe a nossa conscientização compartilhar esse conteúdo para chegar em outras bolhas, porque a rede social, ao mesmo tempo que ajuda
a propagar o evangelho, porque chega no lar de pessoas que estão doentes, pessoas que não vão na igreja, pessoas que nunca conheceram Cristo, podem entrar no YouTube, ver um podcast como esse e ouvir uma palavra de Deus. Ao mesmo tempo, cria várias bolhas sociais. Essas bolhas sociais também dificultam. Então, é um avanço que eu considero importante, porque a gente pode evangelizar muitas pessoas com esse compartilhamento, mas também tem outros aspectos disso. Então, eu acho que isso é uma plataforma. Assim como foi usado no Novo Testamento, por meio de cartas, epístolas. Porque era algo muito sofisticado. Se a gente for pegar uns 300 anos atrás, não era possível todo esse sistema, né, de cartas entre as igrejas. Como o Felipe disse, eu concordo com ele em relação que ela pode ser usada de boa maneira, em relação à comunhão dos irmãos, em relação a gente poder universalizar o culto, né? Ou seja, ter todos assistindo, participando, tanto os que estão em casa, que por algum motivo não puderam vir, como também os doentes, enfermos. E vocês falaram bastante da questão da pandemia, né? E a gente vê claramente que durante a pandemia, a gente não tinha como sair de casa. Então as pessoas ficavam em casa e o que acontecia muitas vezes? Os cultos, né, eram realizados online, e aí eu vi alguns cultos em que a ceia era oferecida em casa, a pessoa tomava a ceia em casa, e aí o pessoal já, cada um ali por si tomava a ceia em casa. Só que o que aconteceu? Vocês acham que depois da pandemia, pós-pandemia, quando tudo começou a se normalizar, esse impacto que teve das pessoas se sentirem dentro de casa, ou seja, eu estou no culto, então online. Só que este culto para mim, eu estou na minha casa, então tá tudo bem eu ficar aqui no culto, não preciso ir para a igreja. O que vocês pensam desse impacto que teve da tecnologia na pós-pandemia? Como se fosse um comodismo? Acredito que essa é a parte negativa, né? Mas nesse mesmo sentido, pode surgir pessoas que acreditam, por exemplo, que por estudarem a Bíblia não precisam ir para a igreja. E a gente tem no Brasil pessoas que são assim, sabe? Pessoas que se consideram cristãs, mas ao mesmo tempo que tem essa consideração toda, estuda a Bíblia, faz exegese, hermenêutica, mas não vê uma necessidade de servir numa igreja local. Eu creio que o problema não está na internet em si, mas no coração dessas pessoas. Porque muitas pessoas não têm aquele prazer e alegria e amor de estar numa comunidade de fé, adorando a Deus, servindo com os irmãos. Então pode gerar sim um certo comodismo no nível da pessoa não querer passar por essa vida de comunhão que a igreja oferece e ficar na sua casa assistindo transmissão. Mas aí eu não culparia a transmissão por isso, entende? Porque como você disse, é apenas um canal de transmissão, como temos muito, entendeu? Pode ter pessoas que se acostumem a ouvir áudio no WhatsApp ou ter aquela mensagem de bom dia, de Deus abençoe, e é isso. Mas o que vai definir nossa fome por Deus é viver tudo o que a Escritura diz para nós vivermos. E a Bíblia diz, né, para nós vivermos sempre em comunhão. Aquele que se isola, segundo Provérbios, busca os próprios interesses. Sim. Acho que isso é uma visão muito legalista em relação à internet. E isso está se atualizando, né, conforme as gerações. Eu concordo também, novamente, com o Felipe em relação a isso. Eu acho que a vida cristã ela é feita de moderações, de equilíbrio. Então, se a gente não tiver algum equilíbrio em nossa vida, seja o que for, a gente vai decair em algum ponto. Isso é muito perigoso em relação a isso. Eu comparo a um veículo. A gente pode usar por maneiras nobres, maneiras boas, mas também de maneiras más. Isso vai depender da gente. Cara, pegando o gancho, né, da pandemia e do meio de comunicação, alguns de vocês falaram sobre a questão do avanço da tecnologia. E, se não me engano, né, ninguém aqui era vivo, a gente é novo, mas ali na década de 90, quando começou a surgir o computador, a igreja tinha uma visão pessimista da tecnologia por causa do ano 2000, né? Das profecias estavam se cumprindo e tal, e o anticristo ia vir. Então, tudo que é tecnológico, meio que a igreja não podia se envolver porque, sei lá, o chip, a marca do chip lá, lembra que tinha um chip? Sim. Então, o avanço da tecnologia também se tornaria um mal para a igreja. Então, tanto o extremo, onde a pessoa usa muito, né, a mídia social, só que tem aquele outro extremo em que as pessoas na igreja, muitas vezes hoje, por exemplo, cara, é impossível você comunicar o evangelho sem usar a mídia social, sem usar meio de comunicação como a transmissão ao vivo, porque isso alcança as pessoas. E tem pessoas que pensam sobre isso de uma forma mais retrógrada, ou seja, a pessoa, para ela usar tecnologia dentro da igreja, né,
é uma coisa que não é de Deus, é do diabo. E o que vocês pensam sobre isso? Eu acredito muito em um teólogo que falava, o Abraham Kuyper, não sei se já ouviu falar. E ele falava que tudo na sociedade deveria ser usado para a glória de Deus. Então, tem como influenciar as esferas sociais para a glória de Deus, a ponto da mensagem do evangelho alcançar outras pessoas. E como que isso acontece? Quando nós temos um podcast cristão, quando nós temos influenciadores nos meios sociais que são mais debatidos, que são cristãos, quando temos pessoas compartilhando mensagem em todos os setores da sociedade, e as redes sociais é um setor assim, né? Eu creio que aqui, o que você falou da década de 90 ali, né, principalmente na época do Steve Jobs, nos primeiros smartphones, a igreja realmente tinha esse medo, mas também tinha medo de ir pro cinema. Quem ia pro cinema era do demônio, né? Tinha essas questões tão polêmicas, mas hoje as questões são outras e também se refere à tecnologia, como, por exemplo, inteligência artificial. Como que um pregador usa inteligência artificial, como seria ético ou não. Então, temos uma questão de... A igreja tem que ter, né, essa compreensão da atualidade e às vezes isso pode causar um certo assombro e espanto nela, porque a sociedade tem sim evoluído muito rápido e isso muda a nossa forma de nos comunicarmos, lidarmos com o ser humano. Tudo isso acontece de uma forma tão, às vezes, precipitada que causa um pouco de estranheza em nós. Mas o Evangelho, Deus é soberano. Então, independente de tudo isso, nós apenas precisamos aprender a lidar com todas as coisas. Todos os instrumentos que Deus nos deu, devemos usar para a glória de Deus. Eu compartilho dessa opinião. Sim, sim. É muito importante a gente pensar nisso, né? Nessa maneira histórica. Porque o Brasil, ele tá um pouquinho atrasado em questão de tecnologia e tudo mais. Ele está correndo atrás. Mas a igreja também está se atualizando em relação a isso. Se você for pegar linhas mais reformadas, mais tradicionais, eles estão buscando isso. Seja em sites, em vídeos. É o que mais repleto tem. Legal, gente. Só pra gente finalizar aqui, né, nessa primeira parte, vou fazer uma última pergunta pra vocês. Com esse meio de comunicação que nós temos hoje, né, através de todas as mídias, eu vou tocar nessa tecla de novo porque é o que mais acontece hoje. Como saber, né, na pregação do Evangelho, aquilo que é o Evangelho e aquilo que não é? Porque nós temos pessoas que usam da mídia social para se autopromover. Então eu quero saber de vocês como diferenciar uma pessoa que prega o Evangelho e uma pessoa que não prega e que usa o meio que ela usa essa mídia para se promover. Eu acho que, na verdade, a rede social, a tecnologia é um veículo. Isso para todos. A gente vive em uma sociedade democrática, laica, então tem espaço para todos falarem, seja qual for a sua opinião. E, assim, em relação a isso, eu tenho uma opinião meio um pouquinho nervosa, vamos supor assim, mas eu acho que isso vai depender muito da pessoa, porque querendo ou não, o Evangelho, a pessoa tem que ouvir de um certo modo oralmente, ou seja, falando assim. Claro, é uma plataforma de evangelismo e tudo mais, mas isso nunca vai substituir a igreja em si, a igreja pessoal, e a gente tem que pensar nisso. Infelizmente, sempre haverá pessoas com mau uso, seja o que for, plataforma, o veículo, mas nós devemos combater isso. E você que está me ouvindo, você que é cristão, eu chamo você tem que combater isso. Isso é uma coisa perigosa. Isso acaba entrando em todas as esferas da sociedade. Entendi. E só para finalizar, né, você pode responder essa pergunta. Que soluções a gente pode trazer, né, para esses meios de comunicação, para o uso saudável das formas de mídias nas igrejas? Irmão, eu acredito que a forma de conscientização nas próprias igrejas, né? Na verdade, pode ser que em alguns pastores surja meio que uma síndrome de concorrência, né? Tipo, eles se sintam em competição, porque o membro de igreja que vai lá de domingo ouvir a palavra de Deus, segunda-feira pode estar ouvindo outro pregador. E aí o pastor pode se sentir um pouco meio ofendido com isso, né? Por exemplo, nossa, minha ovelha está ouvindo de outro rebanho algo que não está sendo ouvido aqui. Mas, na verdade, tudo serve em prol do reino. Então, acredito que a igreja, né, como uma forma de manifestar a multiforme graça de Deus, deveria manifestar uma sabedoria nisso. Em qual sentido? O pastor aconselhar, né, os membros da igreja qual que é o tipo de pregação bíblica, como julgar tudo segundo as Escrituras,
igual os bereanos em Atos, né? No livro de Atos, os bereanos, eles analisavam a pregação de Paulo e analisavam na Escritura, né? No Antigo Testamento, se realmente as coisas eram daquela forma. Verdade. Então, a internet tem o lado negativo e o lado positivo. Por exemplo, eu lembro que eu era de uma igreja que não pregava tanto o evangelho, uma igreja de um ramo neopentecostal, e eu comecei a me converter através da internet, vendo pregadores como Paul Walsh. Então, tem várias pregações assim que falam sobre um retorno ao evangelho. Mas, ao mesmo tempo, vai ter aquela pessoa que vai buscar aquele pregador que fala o que ela quer ouvir. Então, é aquela lei de oferta e demanda do capitalismo, né? Então, vamos supor que a pregação é um produto. A gente está tendo acesso a esse produto. Agora, eu creio que as pessoas que estão realmente convertidas vão ouvir coisas bíblicas. Então, tudo parte de buscar conhecimento. E a internet também serve como isso. Podemos buscar conhecimento na internet sobre hermenêutica, exegese, como ler a Bíblia, como interpretar a Bíblia. Na verdade, as gerações passadas tinham essa desculpa, né? Não, para eu entender a Bíblia, preciso ir para uma biblioteca, preciso comprar um livro caro. Hoje a gente tem o Kindle. Nós temos várias opções, ferramentas para entender a Bíblia, e eu creio que tudo isso é graças à tecnologia. Então a gente precisa buscar isso. Amém. Então, Felipe, Maurício, agradeço a participação de vocês nesse primeiro bloco aqui. E se vocês quiserem deixar a rede social de vocês aí pro pessoal acompanhar depois, tá? Fiquem à vontade. Pode seguir lá no Instagram, Olípio Lopes, Lopes com Z, e me acompanha aí, galera. A mim também, gente, vocês podem seguir lá. Maurício Moura, com 2 O. Pode seguir lá, gente. Vou estar citando geral. Bom, voltamos agora com o segundo bloco. Agora eu estou aqui com o Moisés e a Camila para a gente falar sobre um tema muito importante dentro dessa pauta ainda de tecnologia, que é se a tecnologia virou um deus deste século. Então, por favor, Moisés, se apresente, Camila também. Bom, sou Moisés, eu curso teologia junto com Washington. Estou no meu primeiro semestre e caminhando para honrar o Senhor, né, expondo a sua própria palavra, né? Eu sou a Camila, estou no segundo semestre, junto com Washington, na Faculdade Teológica. É isso, gente. Então, pegando esse gancho, né, do que o Felipe e o Maurício falaram aqui no primeiro bloco, a gente desenvolveu toda a parte do desenvolvimento da tecnologia até chegar nos nossos dias. E aí teve a pandemia, tudo. E aí a pergunta que eu faço para vocês as mídias sociais têm se tornado o deus desse século? Exatamente, as mídias sociais, tirando a parte de YouTube, mas Instagram, quanto tempo as pessoas têm gasto, né, nesses meios de comunicação, e se isso tem se tornado parte da vida delas, como afetado alguma parte da vida delas? Eu acredito que sim, porque no último versículo de 1 João diz cuidado com os ídolos, mas tem uma versão que diz cuidado com tudo que tira o lugar de Deus. Então, se você está muito focado em alguma coisa e isso tira o seu tempo de adoração, o seu momento de devocional com Deus, automaticamente isso se torna um Deus para você. Então, eu acredito que sim, tem que tomar cuidado. Não é todo mundo, mas grande parte. Ah, sim, com certeza. A gente tem que ter moderação em tudo, né? A gente precisa ter moderação em tudo, né? E assim, as mídias sociais por si só, elas são maravilhosas, né? Um advento absurdo, assim, que estreita os laços, né, pessoais, facilitam até mesmo a área profissional, enfim. É um bom advento para a igreja também, mas assim como tudo, se usado de forma equivocada, é totalmente prejudicial, é danoso, né? É um veneno mesmo. E com certeza, né, hoje vendo principalmente essas duas novas gerações que vem vindo, são gerações muito rendidas às mídias sociais. Que já nascem nesse contexto, né? Já nascem nesse contexto, né? Diferente, sei lá, eu não sou velho. Quando eu nasci já tinha uma coisa ou outra, mas não num grau, né? Nesse grau tão intenso como é hoje, né? Eu também estou totalmente sujeito a isso, né? Acho que todo mundo aqui. Mas é um perigo mesmo para quem vem agora, nessa última geração, já nascer imerso nisso e trata as mídias sociais e todo essa massa de conteúdo como algo natural, né? Algo cotidiano, quando na verdade não é, né? É algo artificial, algo mercadológico que se tornou e vem se tornando parte da vida, né? Das pessoas cada vez mais. E aí, bom, o papel da igreja, eu acho que a gente vai acabar entrando nisso, mas o papel da igreja frente a isso é ensinar que não tem problema,
usar, mas com prudência, né? Sim. A gente E tem que- geralmente a gente tem uma faixa etária, né, que geralmente a criança com 2 anos de idade vai estar com o celular na mão, É. né, com o tablet, assistindo um desenho. E quanto isso pode ser nocivo a longo prazo no desenvolvimento dessa criança, tanto intelectual, né? Porque assim, antigamente as pessoas pegavam livros para ler, as pessoas tinham tempo de lazer. Então, quanto que a mídia social em si tem afetado o tempo das pessoas em relação a tanto a vida pessoal delas, como a vida dela com Deus? Eu acho que a gente volta para aquilo que a Camila disse, né? Bom, tudo aquilo que tira a sua atenção de Deus acaba eventualmente se tornando um ídolo, acaba ocupando, né, o lugar de Deus na sua vida. E e a gente vê que isso isso não é um problema que nasceu agora, não é um problema contemporâneo, né? Se a gente abrir a Bíblia, a gente vê ocasiões em que isso aconteceu, bom, com utensílios e meios correspondentes à época, mas acontecia, né? A gente vê, por exemplo, João 3,14, né? Um pouco antes de Jesus, na conversa com Nicodemos, na verdade, ele disse que um dos erros cabais dos hebreus no deserto foi substituir a imagem e a adoração do Deus Salvador pela imagem da serpente, né? Aquela que tinha livrado eles do deserto. Então uma relação equivocada, né, com algo que outrora foi útil, entende? Eu acho que a gente está passando por algo parecido hoje. Sim. Eu vou pegar um gancho aqui, né, porque a Camila trabalha com crianças, então lá na escola onde você trabalha, você vê muito essa questão dos pais estarem influenciando os filhos com, não sei como é que funciona lá, mas tipo assim, celular ou coisa desse tipo a criança desde nova. Eu acho que eles não têm, tipo, celular, porque eu vejo que eles sabem brincar. Porque a criança, quando ela fica muito no celular, ela não sabe como brincar, né? Eles sabem brincar de todas as idades, desde os bebês até os 5, 6 anos, eles sabem. Então, eu acho que eles não têm muito esse contato de ter, tipo, um próprio tablet ou um próprio celular. Não ainda, pelo menos. Mas eles têm contato com filmes e desenhos, porque é normal. Não tem jeito. Entendi. E vocês acham na questão de danos, né? Voltando aqui, né, como você falou da nova geração, eu volto nessa pergunta de novo, porque qual o dano que isso pode causar a longo prazo para uma pessoa que hoje já nasce imersa com essa tecnologia, com as mídias sociais? Porque tem uma pesquisa que mostra que, em média, as pessoas passam, as crianças, no caso, crianças e adolescentes, passam em média 9 horas do seu dia em mídias sociais, Instagram, Facebook, e tendo esse contato virtual com o próximo, mas não um contato físico, de sair, de comer uma pizza, de sair para conversar, né? E qual o impacto você acha que isso vai ter a longo prazo? Cara, eu acho até difícil quantificar, porque é algo novo, né? Eu acho que as gerações que vão sofrer com isso lá na frente ainda estão crescendo, né? Eu acho que é muito difícil a gente cravar aqui, olha só, o problema a longo prazo é esse. Bom, a gente acaba vendo alguns indícios disso, né? São crianças que agora estão passando da infância para a adolescência e são crianças introvertidas, são crianças que não sabem se relacionar, ou pelo menos se relacionam de forma muito diferente do que era habitual há um tempo, né? Então a gente vê que realmente a criação hoje está sendo outra, né? Isso é muito generalizado, né, em todas as partes do mundo, em todas as faixas etárias, classes sociais também, e é impossível desvincular isso dessa demanda altíssima de tecnologia que está sobre elas, entende? Então, como eu disse, eu acho difícil a gente cravar um efeito colateral, porque a gente ainda está vendo essa geração crescer, né? Mas a gente consegue ver um ponto ou outro que tem se destacado. Eu acredito que efeitos colaterais já estão acontecendo. Por exemplo, a questão do suicídio, a questão da depressão. Essas doenças estão sendo desenvolvidas por causa da pessoa se isolar. Então, quanto mais a pessoa quer, por exemplo, mostrar algo que ela não é nas redes sociais, então tem aquela questão da pessoa querer mostrar sei lá, postar foto tudo quanto é lugar, expor a vida dela. Mas internamente ela sabe que, sei lá, a pessoa está com depressão, está em risco de suicídio, só que já aconteceu muitas vezes. A gente vê casos que as pessoas expõem a vida nas redes sociais, tá bem, só que, sei lá, sai uma notícia que a pessoa suicidou daqui um dia. E você tem algo a dizer sobre isso, Camila? Eu acho que
ficou muito... Se tornou muito normal você fingir sua vida pra internet, né? Com o crescimento dos influencers, que tá vida é tudo legal e não tem nada de ruim. Aí, tipo, muitas vezes essas pessoas que são influencers, elas têm uma vida pessoal, assim, que é toda lascada. E, tipo, ninguém sabe. Só que eles acham que é tudo bem. E aí, quando eles olham pra própria vida, eles pensam, o que eu tô fazendo aqui? E aí... Muitas vezes o influencer tá com depressão e o influenciado também, então... Porque o influencer, a imagem que ele passa é de que a vida que ele tem, todo mundo pode ter. Então, a pessoa que tá ali seguindo o influencer, ela vai querer, muitas vezes, ser igual a ele, só que não sabe o que ele tá passando por trás. Né? Exatamente. Então, nesse caso, a gente tem que ter essa percepção de que realmente a tecnologia tem se tornado um deus desse século, em que, eu não sei se você já viu naquela sátira, em que tem várias pessoas andando com o celular na mão, e de cabeça baixa, e elas estão se autodestruindo, porque elas não estão se relacionando, né, com elas mesmas. E para finalizar, né, não poderia ser menos importante que isso, como isso afeta o nosso relacionamento com Deus. Cara, afeta de forma direta. A gente volta mais uma vez, né, pro começo da conversa, né? Eu acho que hoje, cara, mais do que nunca, os cristãos eles se encontram numa condição secular, né, cada vez mais entregues ao que esse mundo propõe, e às vezes nem, sei lá, por uma questão de desvio de caráter, mas é tudo que o mundo proporciona, né? O mundo está cada vez mais presente, né? Tudo que o mundo produz está mais acessível, né? Então a gente acaba deixando de canto, inevitavelmente, aquelas coisas que são mais essenciais, porque a gente está vivendo literalmente em tudo que é artificial, né? A gente tem se entregado muito para tudo isso e eu entendo que, assim, por estarmos vivendo em um mundo, cara, totalmente artificial, isso acaba compensando muito na nossa vida de intimidade com Deus, porque não é habitual, tem saído do nosso hábito ter relações sinceras e verdadeiras, né? Realmente estreitar laços com pessoas, isso acaba refletindo também na nossa relação com Deus, né? É um dos efeitos colaterais, né? Imagino eu. E aí, bom, não sei, talvez até para citar isso que a gente acabou de falar sobre como a comparação com o próximo tem se tornado comum, né? Aí falaram inclusive de influência e tudo mais. E, bom, se você vive uma vida onde você está a todo momento se comparando, mesmo que de forma subconsciente, você nunca se atenta de verdade para quem você é, para quem você deveria ser, né? E é isso que Deus exige de você. Então, como é que você pode estabelecer uma relação sincera, íntima, pessoal com o Senhor, se, bom, a todo momento da sua vida você está com olhos em uma vida que você gostaria de ter, né? Que você não tem de verdade. Exatamente, verdade. Bom, alguma consideração para vocês fazerem em relação a esse tema? De fato, a tecnologia tem se tornado o Deus desse século? Tem que tomar cuidado, né? Tudo com moderação, como o Moisés falou. Tem que... Cuidado com os ídolos, é isso. Então, é isso, gente. Agradeço a participação de vocês nesse bloco. Se quiser fazer alguma consideração final, fiquem à vontade. Não, tranquilo. Não. Então, vocês prestaram atenção, né? Vocês que têm filhos e, né, adolescentes, né, vocês que são pais, tomem cuidado com essa questão da tecnologia e o uso dela no dia a dia. Amém. Bom, agora voltamos aqui para o terceiro e último bloco do nosso podcast. E agora estou aqui com o Davi e com o Matheus. Apresente-se também. Sou o Matheus, eu curso teologia junto com o Washington, com o Davi e com os demais que já se apresentaram. Estamos aí para tocar o barco. Eu sou o Davi também, tenho 18 anos, estou cursando teologia, primeira graduação, para honra e glória do Senhor, né? Amém. Aproveitando já nessa questão que a gente está falando aqui de tecnologia, agora a gente vai falar mais da questão da igreja, né, a igreja local, e de como os pastores têm usado o meio de comunicação, realmente de transmissão de vídeo, né, do culto online, e como que isso tem afetado as pessoas que estão ouvindo a mensagem.
Então, a gente sabe hoje que tem muitas igrejas que são chamadas desigrejados, que são aquelas pessoas que ficam em casa e assistem culto online para ela estar de boa. E alguns pastores realmente influenciam isso. Tem igrejas que são virtuais, né? A gente vai saber de uma igreja que é virtual, em que a pessoa entra ali e ela está presencialmente no culto virtual. Ela não está fisicamente. E qual as considerações que vocês podem fazer em relação a isso? Cara, o comodismo, ele é a pior coisa que pode existir. E as igrejas começaram a adotar esse comodismo. O culto online, ele é muito bom em questões de... pessoa que não consegue, está debilitada em questões de saúde, elas conseguem assistir esse culto online e ter uma condição de participar e de questões teológicas que ainda nunca foram expostas para essas pessoas. Mas o comodismo, ele chega a essas pessoas que nem os desigrejados, que não vão para a igreja, resolvem ficar... Às vezes tem toda a condição de estar na igreja, participando da comunhão, mas não querem porque a igreja, para eles, é a casa deles, aonde que eles estão. Eles se colocam num comodismo, eles mesmos. E os pastores, ao invés de tentar ajuntar o que é bom, o que é útil, que a tecnologia é muito útil para essas questões, eles dão uma ênfase muito grande apoiando essas pessoas. E se torna um caos muito grande. Ou seja, vocês não precisam de igreja, pode ficar em casa, tudo bem. E, inclusive, eles usam aquela passagem, né, que Jesus diz, aonde vocês vão adorar? Aqui ou em Jerusalém? Não, agora não tem lugar para adorar. O Espírito de Deus está... A gente adora ele em Espírito de verdade em qualquer lugar. Então, Davi, como você vê essa questão, o impacto que está tendo hoje, principalmente para os jovens e adolescentes? Cara, eu acho que realmente o culto online é uma bênção do Senhor. Eu acho que alcança diversas pessoas ao redor do mundo, como já foi falado aqui. Mas eu acredito que a comunhão de estar presente é uma bênção ainda maior que a gente tem a oportunidade de desfrutar. Tantos países que não têm essa liberdade. Aqui no nosso país a gente tem total liberdade de expressão, de estar podendo cultuar o Senhor ainda em conjunto. Eu acho que isso é uma bênção que só mostra cada vez mais a graça do Senhor. E muitas pessoas usam a desculpa da igreja ter feridas tais pessoas. Muitas pessoas são feridas pela igreja, mas isso se dá porque a igreja é feita de humanos. Nós, seres humanos, fazemos o corpo de Cristo aqui na Terra, cada um com as suas funções. E eu acredito que essa é a maravilha da igreja. É a graça do Senhor de poder estar trazendo, materializando a palavra dele para que pessoas instruídas pelo Espírito Santo possam estar pregando ali e demonstrando cada vez mais a palavra do Senhor para as outras pessoas ao redor. Então a gente tem que dar mais valor para a igreja. A igreja de Cristo traz tudo que o Senhor nos entrega, que é o próprio Filho dele. Nós estamos ali por causa do Filho dele. Nós não estamos para estar alegres, para estar contentes. Se você está triste, você tem que ir cultuar porque a tua força está dentro do Senhor. E se você está indo na igreja, você reconhece que você é totalmente submisso e dependente de tal graça. No momento que você fica dentro da sua casa, você mostra que você é autossuficiente. Não invalidando o culto online, porque o culto online é muito bom, realmente alcança vidas. Mas se você tem a real oportunidade de estar junto, de estar ali com irmãos, buscando cada vez mais o Senhor, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei e falo a palavra do Senhor, cara. Então, realmente, as pessoas têm de valorizar mais. E muitas vezes adolescentes, jovens, que são mais retraídos por conta da fase, dos hormônios, do jeito da pessoa. Isso pode se dar, mas eu acho que a gente tem que dar mais atenção ao real valor da igreja, que é a comunhão de seres falhos em busca do Evangelho de Cristo, de sentir essa presença, de poder ver, de poder experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa geração. E isso é uma coisa que não dá para experimentar virtualmente, né? Porque eu já tive uma experiência de, por exemplo, não poder ir pro culto presencialmente e querer ver online, só que querer estar lá. Por quê? Porque eu tô sozinho em casa. Eu não tô compartilhando com outras pessoas. Por exemplo, eu tô ouvindo a palavra. E quando você tem uma pessoa lá, você pode, tá ouvindo? Isso aí serve pra você, irmão, entendeu? Tipo, é esse tipo de coisa que acontece no culto, que é a comunicação um com o outro. E vocês acham que isso tem se perdido com o passar do tempo? A questão da comunicação pessoal, em que as pessoas, por causa do culto online, né? Falando propriamente, agora não os pastores, mas as pessoas que assistem o culto. Com essa coisa de elas ficarem ali familiarizadas com o culto online e não querem mais ir para a igreja. Então, a falta de comunhão com o próximo, que é o que Cristo diz que a igreja tem que ter, né? Comunhão uns com os outros. Até que ponto isso é saudável e até que ponto deixa de ser saudável?
Cara, isso é... A questão de ser saudável, que nem no começo que eu comentei, é casos extremos, assim, que a pessoa não consegue se deslocar para fazer parte da comunhão da igreja. E de uma pessoa que está doente, uma pessoa enferma, uma pessoa que tem um trabalho que é complicadíssimo, ela está dentro da igreja, fazendo parte da comunhão, do corpo de Cristo. E fora isso, acho que são desculpas que a sociedade ela coloca na própria mente dela, porque o ser humano, o que é cômodo para ele, ele faz. E ele busca, ele sempre vai buscar esse comodismo para ele, e sempre vai buscar e... Como... Vai cortar, né? Não, Pode continuar? Então, acredito que em casos extremos mesmo, as pessoas, elas têm que fazer parte do corpo de Cristo, têm que estar reunida. A gente tem um calor estando junto um do outro, isso é essencial na nossa vida, é muito essencial. Estar conversando com os irmãos, estar junto com os irmãos, isso é muito edificador. E sempre também a questão do culto online para os enfermos, não só deixar eles assistindo os cultos online, mas também a igreja, se for uma questão de uma doença grave, a igreja tá junto, junto na casa, cultuando um culto. Tipo, cara, esse é o verdadeiro evangelho, a união dos irmãos, porque um corpo, a gente sabe, não é feito de um só membro. Então, a gente se unido, a gente sempre vai ser mais forte, sempre. Claro, Cristo sendo a cabeça do corpo. Você falou dos benefícios que o culto online traz, e isso é verdade, porque muito do que foi falado no primeiro bloco sobre, o Felipe falou, a questão dele ter ouvido pregadores que pregam o evangelho. E eu acho que esses benefícios trazem também para as pessoas enfermas, porque muitas vezes as pessoas estão no hospital, ou então não podem ter acesso ali ao culto, e ela está ouvindo a palavra mesmo de longe. Então eu vejo assim que alguns benefícios que isso traz pra gente hoje como cristão, que a gente não pode ser retrógrado, é de que a gente tem esse acesso ao culto online e as pessoas também aprendem mais, porque as mídias sociais estão aí para isso, pro bom uso dela, para buscar informações. Então hoje, por exemplo, se você quer buscar um tema específico na internet sobre teologia, você vai lá, clica e você tem um vídeo disponível sobre aquele tema. E no caso também dos malefícios, o que eu vejo contra também? Às vezes as pessoas deixam de buscar, por exemplo, tem o pastor local da igreja, então tem um influencer que é pastor também, que está tratando um tema lá na igreja dele, e a pessoa acha que é pastor dele também, só porque o cara está tratando um tema e vai lá tirar uma questão pessoal, sei lá, a pessoa está passando por uma crise na vida. Em vez de ela falar com o próprio pastor da igreja local, por ela ter acesso a vários outros pastores, ela acaba meio que se distanciando do pastor da igreja. Eu vou perguntar para você, Davi, o que você acha que... até que ponto a gente pode achar um equilíbrio entre essas duas coisas? Cara, eu acho que realmente é muito legal essa questão de ter a diversidade, de você poder encontrar os conteúdos. E, por exemplo, pessoas que passam por crises, como você falou, de problemas com ansiedade, com muitas coisas emocionais e conseguem encontrar o caminho do evangelho por outros pastores, glória a Deus por isso, que o nome de Deus possa ser glorificado por isso, mas a gente não pode invalidar a comunhão local, o local que Deus te colocou para estar, sabe? O Senhor tem planos para todas as coisas e Ele sabe onde Ele coloca cada pessoa, em cada igreja, porque Ele conhece os membros do corpo para construção em prol de Cristo. Então acho que isso é muito válido dos pastores que não são locais e te ajudam na sua vida, mas também deve se priorizar a sua igreja local, porque é óbvio, as pessoas são humanas dentro da igreja, então você lida com diversas situações, por exemplo, o irmão que chega atrasado para um ensaio do louvor, o irmão que deixa de sequer ouvir a música do louvor, ou eu falo mais do louvor porque eu sou do ministério de louvor, mas você tá ali na igreja, você tem que lidar com pessoas falhas, mas esse é o gostoso da igreja. A igreja não é um ambiente para você se alegrar sozinho, mas sim para você se alegrar em comunhão. A Bíblia fala pra gente não buscar só os nossos interesses, mas priorizar o do próximo. Então o gostoso de estar na igreja é que todas as pessoas ali são falhas, mas qual que é a chave? É você ir ajudando um ao outro, assim como Cristo faria, espelhando-se em Cristo, nós temos que ajudar as outras pessoas nos pontos que a gente consegue, e de igual modo a gente há de ser ajudado nos pontos que nós somos falhos. Então esse é o gostoso da igreja, você crescer junto do seu irmão em Cristo. Essa comunhão é uma bênção do Senhor para alcançar cada vez mais a santidade em Cristo. Legal, cara. Então, pra gente finalizar aqui, eu vou deixar meu comentário também.
eu vejo que as duas partes, tanto a boa como a má, têm os seus pontos positivos e negativos. Porque o que a gente pode tirar daquilo que está sendo ruim? E contra isso, né? E finalizando aqui, quais possíveis soluções que vocês trazem para os pontos negativos? Cara, os pontos negativos é a gente sempre usar de uma forma pacífica. Porque a gente vê muito ataque, às vezes, com boas ideias, com verdades, mas ela se torna tão mal do modo que você age praticando aquela verdade. Porque é complicado. Porque Cristo não nos ensinou a atacar as pessoas da forma do que hoje a gente está vendo. Irmãos atacando irmãos de uma forma muito má mesmo, colocando até a integridade do próximo sem olhar a quem ele vai falando, vai colocando coisa que se torna uma coisa diabólica. E você, Davi? Cara, eu acho que eu sigo na mesma linha do Mateus, que é sempre tá tratando as pessoas com amor, tá acolhendo. Eu acho que é óbvio, a igreja online tem seus benefícios, seus malefícios, a igreja presencial tem seus benefícios e malefícios, mas eu acho que como líderes, pastores, tem que sempre estar chamando as pessoas para perto, trazendo, acolhendo as pessoas, assim como Cristo faria, acolhendo os pecadores, sabe? Discipulando as pessoas em prol de Cristo. Porque o que realmente importa não são os números de pessoas que estão na sua igreja online, na sua transmissão online ou na sua igreja presencial, mas sim como vai o discipulado da sua igreja. Como são aquelas pessoas, os seguidores de Cristo, os pequenos cristos, estão sendo discipulados e criados para a honra e glória do Senhor. Amém. Bom, gente, esse foi o papo de hoje. Então fiquem espertos aí no uso da tecnologia e use com sabedoria e discernimento. E para vocês que estão nos assistindo aí, curta, compartilhe e comente. E até o próximo podcast Gospel.